Palmeiras! Aquele cara que eu falei agora há pouco, que pode deixar o Verdão, sabe quem é? Olha ele aqui na tela, aqui atrás, olha aí, ó. Não é possível. Cuidado que ele atropela, ele passa numa velocidade, esse é jogador de bola. Tem algumas pessoas, e corneteiros dizem que ele não joga nada, que não sei o quê, que a bola bate na canela. Negacionistas do futebol. Quem não queria um cara que não joga nada, que faz gol todo jogo? Ou quase todo jogo? Porque os corneteiros vão falar, não fez no último. Olha aí, ó, notícia lá no ESPN.com, no nosso site. Staff de Rony autoriza Clube do Catar a oficializar proposta ao Palmeiras por atacante. A negociação pode chegar aos 78 milhões de reais. Olha aí, ó. Uma negociação com o staff do jogador já existe há cerca de 2 meses. Os valores, como eu dizia, podem variar entre 12 e 15 milhões de euros, que é aproximadamente entre 63 e 78 milhões. É uma boa para o Palmeiras? Os cofres do Verdão? Eu já dou minha opinião. Eu não venderia o Rony, porque é um jogador fundamental nesse esquema do Palmeiras. Agora, de repente o pessoal acha que é o fim de um ciclo, ou o jogador quer ir embora, quer garantir ali a independência financeira. Não, e uma coisa é fato. Se o Rony sair, a Leila Pereira vai estar em maus lençóis. Primeiro. Já teve manifesto de uma torcida organizada depois da eliminação, direcionado a ela, esse manifesto. E não é só da organizada, não. O sentimento da maioria dos torcedores palmeirenses faltaram contratações de peso. Pelo menos essa é a ideia, e isso ficou visível no jogo contra o Atlético Paranaense. A política do Palmeiras é investir em jogadores mais jovens, com potencial de revenda, com potencial de darem retorno técnico por mais tempo. É uma política correta até, mas tem o ônus que é de, em determinados momentos da temporada, você não ter jogadores cascudos suficientes, como tem o Flamengo agora, por exemplo, para conseguir uma vaga na final da Libertadores, por exemplo. Então há essa pressão sobre a Leila. Segundo, Gustavo Scarpa, um dos principais jogadores do time hoje, já está negociado. Saindo de graça. Saindo de graça e muito em função de um Palmeiras que demorou a se movimentar pela permanência dele. Se o Palmeiras tivesse antes mostrado para o Scarpa um futuro de longo prazo, um contrato maior, que ele pode, de fato, ele já está na história do Palmeiras, mas que ele poderia ser um cara que ficaria no Palmeiras por 10 anos, talvez tivesse conseguido um desfecho diferente. Tem muita vontade do Scarpa de ir para a Europa também, viver uma nova experiência, mas o Palmeiras poderia ter, pelo menos, tentado um trunfo para conseguir a permanência e não garantiu. Se o Rony, que é outro pilar do time, um ídolo, sai dessa forma, por vontade, a gente vai se questionar por que tantos jogadores, no momento histórico do clube, desejam sair. E jogadores que não são como o Danilo, por exemplo, que é um cara jovem, que pode enxergar uma carreira de 10, 15 anos na Europa. Não, são jogadores como Rony e Gustavo Scarpa, que, dependendo do clube e dependendo das circunstâncias, eles conseguem, eu vou encerrar minha carreira aqui, como vai ser o Dudu, muito provavelmente. Então, a Leila vai ser muito cobrada caso perca o Rony. Então, é preciso que o Palmeiras também saiba se movimentar, mesmo que o jogador tenha contrato, de mostrar, oferecer um plano de carreira, um futuro de longo prazo para ele. Olha, seria uma perda... Não, um baque. Um baque pro torcedor do Palmeiras, hein? O Scarpa já está saindo no final do ano. Se sai o Rony também... Abel, a gente está falando aqui sobre a perspectiva do torcedor, mas imagina pro lado do Abel. Já vai perder o Scarpa, que é fundamental em bola parada, é fundamental para o jogo coletivo. Sem o Rony, o estilo do Abel é completamente desfeito, porque ele é o único jogador com a característica de fazer essa movimentação lá na frente, intensa, que o Abel tanto valoriza. Então, para o treinador, esse é jogador essencial, esse é jogador que não pode ir embora de forma alguma, ainda mais para uma proposta do Catar. É muito dinheiro? É uma grana considerável? Sim, mas o Palmeiras não pode abrir mão de um de seus principais jogadores, ainda mais porque vai perder um cara como o Scarpa. É muito dinheiro, é uma grana considerável aí, né, que a gente
que os valores podem chegar próximos de 80 milhões de reais, 78 milhões de reais. Mas aí eu fico imaginando, o torcedor apaixonado, que sabe da situação financeira do Palmeiras, de sua patrocinadora, etc e tal, vai questionar, mas o Palmeiras precisa? Palmeiras precisa de dinheiro? Precisa vender? Precisa, Abel. É óbvio que tem as metas que todos os clubes têm, né? Em cada temporada, de quanto precisa atingir em arrecadação, em patrocínio, em marketing e também em venda de jogadores. Mas como o Breler falou, vai vir corneta pesada para cima da diretoria se vender. Tem que ver a vontade do jogador também. Eu estava olhando aqui, está com 27 anos o Rony. Aquela idade também está longe de estar velho. Esse é o ponto principal de tudo. Mas é aquela idade, Rafa, Elton e amigos, que o jogador fica pensando naquele contrato fora do Brasil, na Europa, no mundo árabe, nos Estados Unidos, no Japão, em que o cara vai ganhar aquela grana, né, para garantir ali o futuro dos filhos e dos netos. É isso, Rafa? É isso. É assim, eu acho que nós temos aqui, Abel, Breler, Elton, amigos, fãs de esporte, um papel importante para ajudar a dar um F5, talvez. Eu até acho que esse movimento, esse fenômeno está até sendo algo mais frequente. Mas ainda se percebe muito romantismo no comportamento do torcedor diante de informações como essa. Hoje em dia, em 2022, o mercado ele se movimenta mediante algumas premissas. O Rony, por exemplo, com a idade que ele tem, ele não consegue mais jogar na Europa. Ah, o que é jogar na Europa? Não consegue prateleira A nem prateleira B, talvez uma prateleira C. Então ele consegue o quê para ele tentar ganhar mais dinheiro, de repente ter a sua vida organizada, resolvida financeiramente? Ele consegue o mundo árabe, ele consegue o futebol japonês, ele consegue algum futebol dos Estados Unidos. Alguns movimentos pontuais absorvem jogadores com o LinkedIn do Rony, né? Podemos dizer, o currículo. Ou seja, aquilo que o Rony ele tem 27 anos, ele não tem potencial de revenda, então os grandes clubes europeus e médios clubes europeus não contratam mais o Rony. Funciona assim o mercado. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, o jogador de mercado joga onde quer. Isso é uma realidade, torcedor. Você precisa conviver com isso. O Rony é jogador de mercado. Tem gente que cuida da carreira dele. O mercado se movimenta. Se aparece uma proposta, o staff do Rony acha interessante, leva para o jogador e diz, não, eu quero, acho legal, para mim é importante. Ele vai e não tem nada que a Leila possa fazer. O máximo que qualquer clube consegue é executar a multa rescisória prevista em contrato. Ponto. Mesmo assim, se o jogador disser, poxa, libera aí, eu não vou ficar muito satisfeito se eu não for para lá e tal, o dirigente não vai a público pegar o microfone e dizer, olha, a gente quer segurar, mas ele quer ir embora, tá, torcedor? Porque aí o jogador vai entrar em campo, vai causar um desconforto tremendo, vai minar o ambiente, porque o jogador é também corporativista. Os demais jogadores não vão aceitar que um dirigente faça isso com um colega. Então, o mercado funciona assim. O jogador quer ir, tem a proposta. O staff acha legal, o jogador também, ele vai. O máximo que o Palmeiras pode fazer é tentar ganhar uma compensação financeira, o que é altamente legítimo. Agora, não há o que a Leila, o Anderson, ninguém possa fazer. Segurar, amarrar, trancafiar o Rony. Impossível, isso não vai acontecer. Elton Serra, diga. O Rafa falou aí do LinkedIn. Eu vou falar Você vai falar do DVD, você é da época do DVD, é isso? Não, eu vou falar do Excel. Porque o Rafa trouxe muito bem a questão. O Rafa trouxe muito bem a questão do entendimento do jogador com relação à sua carreira, mas o clube também pensa em fechar as contas. O Palmeiras tem muito dinheiro. Eu acho que isso aí é talvez uma falsa verdade. Tem dinheiro. Como assim? Não, tem dinheiro. Falsa verdade? Não, tem dinheiro, isso é fato, mas é um time que precisa também vender para continuar tendo dinheiro. Tem dinheiro como? Só vai a patrocinadora colocar grana? A gente já viu que depois que a Leila assumiu o Palmeiras, os investimentos foram mais modestos. Marketing, dinheiro de TV. São importantíssimos. O Palmeiras não vai ter a receita de uma final de Libertadores como teve nos últimos 2 anos. Ser campeão da Libertadores também traz muita grana. Não vai ter a da Copa do Brasil, que também é uma premiação milionária. E a gente sabe que também a Copa do Brasil é movida por isso, né? Os clubes querem passar, as cotas são muito altas. O Palmeiras não vai ter uma decisão. Aliás, caiu bem antes da semifinal, né? E o Palmeiras precisa fechar as contas. É claro que olhando para o ponto de vista do elenco, a reposição, a recomposição, ela precisa ser no mesmo nível ou no nível superior.
Mas não significa que, se chegar aos 78 milhões, o Palmeiras precise gastar 78 milhões em reforços. A não ser que seja um grande reforço que chegue e vai resolver, vista a camisa e olha, esse cara aqui vai resolver. Teve aquela oferta pelo Pedro, era mais de 100 milhões. Teve uma oferta pelo Pedro. Estou tentando lembrar, desculpa te interromper rapidinho, jogadores que foram vendidos nessa temporada pelo Palmeiras. O Veron foi vendido, né? Sim. O Patrick de Paula foi vendido para o Botafogo. Valor baixo, inclusive, o Veron, né? Pelo que ele prometia. Uma das reclamações do torcedor. Então eu acho que olhar para esse... baixo, pelo que ele parecia ser. Exatamente. Eu acho que, olhando para o Abel Ferreira, claro que ele vai dizer, não vende. É um jogador fundamental no meu esquema. Mas lá, de Abel para cima, eles estão olhando, olha, a gente vai precisar fechar as contas aqui, porque a gente não teve cota da Libertadores, a gente não atingiu nossa meta na Copa do Brasil, a gente pode ser campeão brasileiro e ganhar também financeiramente com isso, o plano de sócio está funcionando bem. Eu tive a oportunidade, inclusive, ir no Palmeiras essa semana e funciona, o ecossistema do Palmeiras funciona muito bem, inclusive em dias que não tem jogos, né? No Match Day funciona muito bem, mas nos outros dias o estádio está bem movimentado. Eu tive a oportunidade de acompanhar e tem um movimento diário interessante. Você mas foi não pagam todas as contas. do Allianz Parque? Nossa, foi? É diferente, viu, Abel? O cara tá passando bem aqui em São Paulo. É diferente, mas... Então é isso, rapaziada. Rony pode estar de saída do Palmeiras, hein? Destaque dos últimos anos aí do futebol brasileiro, dos 2 últimos pelo menos. Monstruoso, que jogador de futebol. Melhor jogador do Palmeiras pra mim, rei da América, o cara super importante pra todos esses títulos que o Palmeiras conquistou recentemente, o bi da Libertadores, né? O cara sendo artilheiro, enfim. De saída, muito provavelmente pode estar de saída do Palmeiras. Na sua opinião, torcedor, vale a pena? 78 milhões, pra mim é muito pouco para um jogador como o Rony. Tudo bem que não tem mercado na Europa, mas para ganhar 78, para arrecadar 78 milhões ou fazer um esforço para manter um jogador desse, eu prefiro 1000 vezes fazer um esforço para manter o Rony no Palmeiras do que deixar ele sair. Mas torcida, deixa aqui seu comentário. O Rony não tem mercado na Europa, esse valor é o suficiente, Palmeiras vai liberar, vai fazer uma contraproposta para ficar com o Rony. O que vocês acham? Deixa seu comentário, se inscreve aqui no nosso canal para não perder nenhuma novidade do seu time, beleza? Tamo junto!